programa Alegria de Viver. É muito bom nos reunirmos falando sempre de uma bela obra, contando histórias e aprendendo muito com o espírito Humberto de Campos. E a obra a qual estou me referindo é esta, A Estante da Vida. Nós já iniciamos há algum tempo, já fizemos diversos vídeos, vários programas, sempre trazendo essas histórias que Humberto traz para a gente através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, se você não tem um livro, adquira, assista os programas anteriores, venha estudar conosco, porque, como eu disse, cada história traz um ensinamento, traz um aprendizado para todos nós. Por isso que as obras de Humberto de Campos valem muito a gente conhecer, vale a pena nós conhecermos. Estamos sempre observando temas interessantes, entrevistas que ele faz, pessoas as quais ele conhece, vivências, situações de vida em que os espíritos, né, as tramas espirituais que acontecem, e ele revela para a gente, então, várias histórias muito interessantes. Se você não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Falar das coisas do espírito, inspirados por Humberto de Campos, é sempre uma surpresa reveladora e agradável. Nós sempre estaremos tendo condições de assimilar esses ensinamentos para aplicá-los na vida de agora, em nosso dia a dia. Porque apesar deste livro ter sido escrito há mais ou menos 50 anos atrás, ele está perfeitamente aplicável àquilo que hoje nós todos estamos vivendo. Os desafios de cada um de nós ainda representam para nós uma grande oportunidade de amadurecimento, e com as orientações de Humberto de Campos, o nosso raciocínio poderá pensar mais claramente a respeito. Hoje, especificamente, nós estaremos nos debruçando sobre um tema interessante que vai tratar de um dos problemas que mais aflige a humanidade, que é o problema da doença. Muitas pessoas estão enfrentando dificuldades físicas e às vezes não encontram uma solução. Estão passando por dores, enfermidades, precisam de operações, tomam remédios e, em alguns casos, por não terem mais a que recorrer, essas pessoas procuram ajuda na fé, na religião que eles possuem, fazendo pedidos de oração, submetendo-se a determinados tipos de condutas que se apresentam como possibilidades de tratamento. Porém, para muitas pessoas, existe um grande mistério. Mesmo quando você está na Terra, sob uma terapêutica química designada por um médico, você tem às vezes duas pessoas que estão com a mesma doença, com o mesmo problema físico, com o mesmo quadro da enfermidade, vão ao mesmo médico, recebem a mesma receita, tomam o mesmo remédio e uma sara e a outra continua doente. E então fica aquilo, né? Mas o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Por que a minha amiga está melhor e eu continuo com o sofrimento? Estas idiosincrasias, essas contradições, que muitas vezes a nossa capacidade racional não consegue entender, ela é perfeitamente explicável pelas leis espirituais. E é justamente neste capítulo que nós observaremos que há uma necessidade, muitas vezes, do sofrimento. E este sofrimento será uma das formas pelas quais cada um de nós encontrará um outro tipo de cura. Não a cura para aquilo que de imediato nos faz sofrer, mas a cura para coisas que estão enraizados em nós e que farão em qualquer tempo e em qualquer reencarnação, quando nós tenhamos outros corpos, farão estes outros corpos adoecerem também. Nós vamos aprender com Humberto de Campos aquilo que já falamos no nosso outro programa, que é o espírito da letra. Quando lemos a obra Nos Domínios da Mediunidade, que já foi completada e você poderá encontrá-la no nosso canal Espírito da Letra no YouTube, nós encontraremos lá no primeiro capítulo uma informação muito preciosa para compreendermos também
os problemas físicos que nos acontecem, lá está escrito assim, que a mente gera plasma sutil. Plasma é matéria. O pensamento gera plasma, gera matéria. E essa matéria, como a ideia, que ele diz logo a seguir, no primeiro capítulo, no parágrafo seguinte, a ideia é um ser organizado, ao qual o pensamento dá forma e a vontade dá movimento e direção. O pensamento dá forma e a vontade dá movimento e direção. Então você imagina pessoas que são negativas, pessoas que só pensam em desgraças, pessoas cuja mente está sempre trabalhando no lado negativo, no lado pessimista. Ela está produzindo para ela mesma uma matéria perniciosa, uma matéria densa, uma matéria que desajusta. Por quê? Porque a ideia, aquilo que ela tem de medo, aquilo que ela tem de pavor, aquilo que ela tem de negativo, o pensamento vai dar forma. E a vontade, que é esta vontade de não tomar um remédio ou de ter medo de agir em determinado sentido, essa vontade de mobilidade, essa forma negativa se move e ela tem uma direção, e às vezes é uma direção destrutiva contra o próprio organismo. Nosso pensamento, então, isso também foi bem explicado pelo Espírito André Luiz no outro livro que nós terminamos recentemente, Evolução em Dois Mundos. Nós iremos assimilando, as nossas células físicas estarão se embebendo daquilo que a nossa mente estiver produzindo, no bem e no mal. Então, é importante que você tenha uma noção a esse respeito para compreender por que existem diferenças entre pessoas que parecem ter a mesma doença e ter o mesmo tratamento e as pessoas não são iguais no resultado. Não é, Solange? É isso mesmo. Nós nem imaginamos como os nossos pensamentos são importantes para o nosso bem-estar. E é através desses pensamentos que muitas vezes nós achamos que ninguém está vendo, e realmente as pessoas, os encarnados não estão vendo, mas o plano espiritual tem acesso a tudo aquilo que nós estamos pensando. Essas formas, pensamentos, elas se exteriorizam de nós, dos encarnados. Então qualquer espírito de uma evolução razoável, ele nos vendo, ele vai ter uma ideia daquilo que vai no nosso interior, daquilo que vai na nossa mente. E por isso mesmo, e isso é importante, justamente porque isso vai determinar em que faixa vibratória nós estamos. Nós estamos pensando em coisas positivas, em coisas mais elevadas, em coisas boas, ou nós estamos mais ligados às coisas materiais. Isso faz com que a nossa vibração, o nosso pensamento esteja muito focado às questões da matéria. E assim os espíritos já nos avaliam e, de uma certa maneira, nós compreendemos melhor por que temos determinadas doenças e por que precisamos delas, para que, de uma certa forma, elas se tornem uma alavanca para que a gente melhore. E nisso que você está falando, é muito importante também lembrar que, dentro desse mesmo critério, além de nós exteriorizarmos o que nós estamos pensando, nossa luminosidade ou nossa sombra, para os espíritos amigos observarem-nos, nós com essas demonstrações vibratórias, nós podemos atrair também entidades inferiores, espíritos perturbados, entidades que possuam o mesmo padrão vibratório negativo, que vão se aproximar de nós para nos fazer companhia. E isto é natural, porque é da lei de afinidade. Os espíritos amorosos, que nos são tutores, que são os nossos orientadores, eles observam onde está o nosso problema e tentam ajudar na solução dessa dificuldade com a presença mais intensa, com boa intuição e outras coisas. Porém, a sinalização escura, negativa, triste que a gente ofereça para o mundo espiritual atrairá por simpatia entidades que são do mesmo padrão, que gostam das mesmas coisas e que vão, associando-se ao nosso padrão negativo, torná-lo ainda mais sombrio. Vão assimilar nossas vibrações de pavor, de medo, de raiva, de tristeza, de angústia. Vão se sentir também como se você estivesse encontrando um amigo que pensa como você.
Você está num ambiente em que você não conhece ninguém, Solange. Isso. Mas de repente você descobre que é uma pessoa que passou pela mesma situação que você já passou, que perdeu o pai ou a mãe, que foi abandonado pelo marido ou pela esposa. Então, essa afinidade de ideias e de experiências transforma aqueles dois desconhecidos em dois próximos. Um começa a contar a vida para o outro começa a retribuir também contando as mesmas tragédias e há uma identidade. Então você até esquece do que os outros são para ficar só com aquela companhia. As entidades negativas também. E isso não favorece o reequilíbrio. Não favorece. Nós observamos este mesmo princípio em pessoas que estavam ligadas ao alcoolismo, por exemplo, pessoas que passaram boa parte da vida se dedicando a algum tipo de vício, pode ser o cigarro, o álcool ou a droga, e que de repente desejam ou precisam abandonar esta prática. Porém, elas têm muita dificuldade. Apesar de saberem que faz mal, elas têm uma deficiência na vontade. Por quê? Porque além dela mesma estar inclinada a fazer estas coisas, ela conseguiu tantos sócios no mundo espiritual, tantos companheiros que se aproximaram para usufruir dos vícios e dos hábitos que ela estava acostumada a ter, que agora essas entidades vão fazer pressão para que esse indivíduo não abandone aquilo que antes era a fonte do prazer para todos. Então, esse indivíduo terá que lutar contra a sua própria tendência, primeiramente, né? A própria tendência de buscar abastecer-se daquilo que está viciado, mas também ele terá que lutar contra a insujeição, a intuição, a interferência mental e emocional destas entidades, que não vão querer que ele pare, que vão querer que ele possa continuar a usar, porque, de verdade, ele se transforma numa vaquinha leiteira. E todos os outros vão ficar sugando aquilo que ele está assimilando para o corpo, mas que também possui uma contraparte vibratória, que os espíritos aproveitam. Então você veja como é importante entender esse mecanismo para que nós saibamos corrigir em nós, não só aquilo que fisicamente está defraudado, está machucado, está com problemas, como também a nossa inclinação mental e emocional para a gente não piorar e para a gente se livrar daqueles que vão gostar de explorar a nossa fraqueza, para fim de que eles não estejam fazendo pressão sobre nosso psiquismo, a fim de que a gente continue a ser aquele indivíduo frágil, dependente. Então, o pensamento é fundamental para a gente entender estas questões. E às vezes a gente vai perceber, porque na nossa instituição nós temos cirurgia espiritual sem corte há 30 anos, e a gente observa isso na prática. São tratamentos sem lesão na pele, totalmente gratuitos, as pessoas acessam sem nenhum tipo de exigências, mas elas precisam entender qual é o mecanismo, e o mecanismo está ligado àquilo que este capítulo está ensinando e aquilo que nós estávamos comentando até aqui. Não é, Solange? Uhum. É bem interessante isso, porque pegando um gancho naquilo que o André está dizendo, imagine, você às vezes acha que você está tomando seu drink ali sozinho, não é? Você gosta dessa bebida e você toma muito, toma todos os dias, e você acha que você está ali, só você e o copo e a garrafa, mas quando você desencarnar, você vai ver que além de você, tem muitos amigos ao seu redor, você faz parte de um time, de um grupo, de pessoas que estão sempre ali, que gostam das mesmas coisas. Então, muitas vezes a gente não para pensar nisso, e isso vale para todos os tipos de dificuldades, vícios e etc. Então, nós vemos aqui, vamos ver agora na história de Humberto de Campos, que existem as doenças, e as doenças mais tradicionais conhecidas são as doenças físicas, essas que a gente sente no nosso corpo físico, essa que nos dá a dor, a ferida, enfim, as marcas e etc. Mas existe um outro tipo de doença, e a doença que é a mais grave até mesmo, que são as doenças da alma. É por isso que este capítulo se chama Doentes e Doenças. São coisas diferentes. Existem as doenças, que são as que atingem o nosso organismo, mas existem os espíritos encarnados que são doentes.
e que, obviamente, abrem campo para que doenças se estabeleçam. Então, agora vamos dar a palavra a Humberto de Campos para podermos ler e compreender o significado deste trecho, deste título, Doentes e Doenças. Vamos lá, Solange? O respeito aos doentes é dever inatacável, mas vale descrever a ligeira experiência para nossa própria orientação. Penetráramos o hospital acompanhando um assistente espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez. E por isso mesmo era ali tão novato em matéria de enfermagem quanto eu próprio. Bom, vamos entender o que está acontecendo. Humberto de Campos está dizendo que ele estava indo a um hospital acompanhar o início do tratamento, do trabalho de um espírito que se tornara então responsável por ajudar os doentes encarnados. Este espírito, que se tornara então responsável pelo acompanhamento dos encarnados doentes naquele hospital, estava começando a trabalhar como o próprio Humberto de Campos ali pela primeira vez. Não tinha experiência ainda, tinha conhecimentos da medicina, tinha conhecimentos das energias, porém era a primeira vez que os dois, tanto o espírito quanto o Humberto, estavam atendendo desta forma, ok? Então, não se esqueça, o hospital é um hospital na Terra. E ele está descrevendo a tarefa dos espíritos que trabalham num hospital, como acontece em todos os hospitais humanos. Existem esses espíritos que fazem isso, ok? Vamos então continuar agora a leitura. Atender a 4 irmãos encarnados sofredores. Eis o nosso encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo. Identificaremos cada um por números. Ou seja, eles teriam que trabalhar com a energia, o magnetismo curativo, o passe de cura, a transfusão de forças para beneficiar o corpo encarnado sobre quatro doentes que estavam ali naquele hospital. Seria esse o trabalho inicial. Então ele está dizendo, em um arejado aposento, nos aproximamos dos 4, depois de termos realizado uma breve oração. O amigo número 1 ofegava, arfava, em constrangedora dispneia, suplicando em voz baixa. Ai, valei-me, Senhor. Ai, Jesus, socorre-me. Divino Salvador, curai-me. E eu já não desejarei no mundo outra coisa senão te servir. Ai, Senhor, me ajuda. A falta de ar estava matando o cara. O segundo implorava, sob as dores abdominais em que se contorcia. Ai, meu Deus, tende misericórdia de mim. Concedei-me a saúde, Senhor, e eu procurarei exclusivamente fazer a vossa vontade. Pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. Aí, Humberto de Campos aproxima-se do terceiro, que mal aguentando uma tremenda cólica renal, que reincidia, voltava, ele gaguejava. Você sabe, quem já teve cólica renal sabe que você não consegue nem falar na hora da crise, né? Ele gaguejava ao impacto de pesado suor. Piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos. Salvai-me e prometo te ser fiel até a morte. Por fim, clamava o de número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide, aquela dor nas juntas que fazem a pessoa ficar louca de dor, né? E ele dizia: Jesus, Jesus, ó divino médico, atendei-me pelo amor de Deus, amparai-me, dai-me a saúde, Senhor, e eu te darei a minha vida, pelo amor de Deus. Bem, depois de vermos esses 4, diz Humberto, nosso orientador se enterneceu. Nos comovia muito ouvir tão carinhosas referências a Deus e ao Cristo, tantos apelos com inflexão, com tom de confiança, de ternura. E então, sensibilizados,
nós começamos a trabalhar sobre os 4. O chefe esmerou-se. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras aqui, sanou disfunções ali, renovou células mais além, e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de veicular-lhe as bênçãos. Então, agora a gente está vendo, não é? Os espíritos amigos estão trabalhando junto dos que sofrem. Cada sofredor estava ali sentindo as consequências do mal que o afetava. E nesses estados de dor aguda, estavam pedindo ajuda divina, estavam recorrendo àquilo que a medicina humana às vezes não consegue fazer tão imediatamente. E isto, em resposta imediata praticamente, foi observado quando esse chefe, esse espírito hábil no conhecimento das energias, das forças curativas, aplicou sobre cada um deles essa energia naquela região que precisava ser tratada. E então, em pouco tempo, desapareceram as dores. Melhora quase imediata. E aí, obviamente, tanto Humberto de Campos quanto o seu amigo, o chefe do serviço, que ali começava naquele dia, os dois ficaram felizes e disseram, bom, agora que nós já tratamos, né, Solange? Agora vamos descansar e amanhã a gente volta aqui para ver como que eles estão, não é? Felizmente, graças a Deus, eles já estão mais calmos, já estão melhores, não é? Aí, vamos para o dia seguinte. Vamos lá, Solange? Vamos lá. No dia imediato, quando voltamos ao hospital pela manhã, o quadro era diverso. Melhorados com segurança, os doentes já nem se lembravam do nome de Jesus. O enfermo de número 1 se referia irritado ao irmão, que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera. Ah, aquele malandro vai me pagar. Já estou suficientemente forte para desancá-lo. Não veio me visitar como prometeu. Que ousado. Por quê? Sabe por quê? Porque ele me deve dinheiro. E naturalmente ficará muito satisfeito em saber que eu morri ou que eu estou esquecido em algum canto sofrendo. Ah, mas ele me paga. Já um segundo esbravejava. Ora essa! Por quê? Porque me vieram perguntar se eu queria orações? Já estou farto de rezar. Quero alta hoje mesmo. E olha, se eu chegar em casa e a situação lá não tiver como eu estou pensando, vai haver barulho grosso, eles vão só viver comigo. E então o terceiro, que estava todo mundo no mesmo quarto, né? Imagina isso. O terceiro que estava lá, sofrendo com tanta dor, no dia seguinte, quando chegaram os espíritos para ver como eles estavam, escutaram ele falando. Quem falou aqui em religião? Não quero saber disso. Chamem um médico. E gritando para a enfermeira que aparecera na porta, lhe disse: Moça, se minha mulher telefonar, diga que eu sarei e que eu não estou. Aquela chata já vai me implicar, eu não quero saber dela. Ele já estava louco para se ver livre da mulher. E aí, o doente de número 4 vociferava para a jovem, a moça que havia lhe trazido o lanche matinal, gritava para ela: saia da minha frente com seu café requentado, antes que eu lhe dê com esse bule na cara. Eu não aceito tomar café frio. Puxa, olha esse silêncio. É assim que os dois espíritos ficaram. Ficaram assim, credo, espantado, diante da mudança à vida. Os dois. O dia anterior eram 4 santos pedindo ajuda de Deus. No dia seguinte, depois de terem conseguido a ajuda de Deus, eram 4 demônios querendo matar, triturar, trucidar, desancar, xingar. Então, o que eles fizeram? Os dois, estando espantados com essa... Lembra que os dois são novatos nesse serviço, né? O que eles fizeram? Será? Meu Deus, que coisa estranha. Eles estavam maus e estavam bem. Agora eles estão bem e estão maus. Vamos rezar.
que aconteceu aqui? Vamos rezar, porque eu acho que a gente precisa ser orientado. Aí Humberto de Campos vai dizer aí. Entramos então em prece e o supervisor espiritual do hospital. Cada instituição tem um supervisor, tem um espírito responsável pelo hospital inteiro. E obviamente, recebendo o impacto vibratório da oração, o supervisor espiritual veio até nós para nos consolar, para nos socorrer. E depois então de ouvir a exposição do mentor, desse meu amigo, que se havia responsabilizado pelas bênçãos que havia entregue aos 4, o superintendente, o supervisor do hospital disse a ele bem-humorado: sim, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, com o êxito desejável. É imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. E então, sem demora, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além e, com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos, aqueles 4, com ligeiras alterações para a melhoria, foram restituídos ao seu estado anterior para que não lhes viesse a acontecer coisa pior. É coisa pior. Porque no estado de recuperação orgânica, em que eles agora se viam livres da dor, eles se tornaram agressivos, despóticos, irritados, indiferentes, eles iam fazer coisas que iriam piorá-lo muito. E essa frase final, para que não acontecesse coisa pior, nós encontramos Jesus dizendo, quando ele está explicando certas coisas aos que ele vai curar. Para alguns, Jesus impunha as mãos e curava e dizia: vai que a tua fé te curou. Por quê? Porque aquele indivíduo havia amadurecido com o sofrimento, havia aprendido, havia vencido seus defeitos e então havia amadurecendo seu entendimento. Eles haviam se tratado, eles haviam vencido a pressa, a arrogância, a insolência e agora estavam curados da doença principal. Então Jesus diz a eles: vai que a tua fé te curou. Você foi fiel a Deus, você foi fiel ao tratamento e agora você merece não precisar sofrer mais. Porém, para a maioria, quando ele curava, Jesus dizia: vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não venha te acontecer. E é exatamente a frase final dessa história. O espírito superior, conhecendo o compromisso individual daqueles 4, diminui a taxa de melhora para que, ao estar bem de saúde, cada um deles não se permitisse praticar coisas muito graves que iriam colocá-lo numa situação muito mais grave, muito pior. Então é preferível você ficar na cama do que você ficar curado fora da cama passando a perna nos outros. Porque o que você fizer de mal com a sua saúde pesará muito mais depois de ter sido ajudado do que a própria doença suportada com paciência. Então, você observa que muitas pessoas podem fazer o mesmo tratamento com o mesmo médico, com o mesmo remédio, tendo a mesma doença, e uma delas se cura e a outra não, continua tendo problema. Por quê? Porque de verdade, às vezes é preciso deixar essa pessoa com a taxa de melhoras diminuída para que coisa pior não venha lhe acontecer. E você falando sobre isso, eu me lembrei, você deve se lembrar desse caso. Como você comentou, nós temos na nossa instituição a cirurgia espiritual. Ocorre todas as segundas-feiras e no período da tarde, a partir da 1h30 da tarde. Inclusive, caso vocês se interessem, todas as segundas-feiras nós fazemos a transmissão pela TV Alvorada Espírita e vocês até poderão fazer a cirurgia espiritual à distância. Existe essa possibilidade também. Mas voltando um pouco falando a respeito desse caso, e eu me lembrei de uma situação que nós vivemos lá na nossa instituição, que aliás não é única não, porque várias pessoas, isso já aconteceu casos semelhantes a esse que eu vou relatar agora. Uma senhora que estava com câncer, já em um
câncer já num estado bem avançado, e ela estava tão debilitada, já praticamente desenganada pelos médicos. Então, a família não tinha mais a quem recorrer e foram até a nossa casa, até a instituição, para fazer a cirurgia espiritual. E essa senhora estava tão debilitada que eu me lembro que ela estava no carro, ela não conseguia sair do carro. Ela foi colocada no carro, no banco de trás, chegou deitada no banco e ela não tinha condições de deixar o carro. Então, o André foi até o local, lá fora, e a cirurgia espiritual foi feita ali mesmo, na rua, dentro do carro, e as orações foram feitas e essa mulher foi atendida. E assim foi. Depois ela retornou mais uma, duas vezes, e a espiritualidade sempre tratando, e nós fomos vendo que aquela mulher que nem podia sair do carro, não podia praticamente com nada, começou a melhorar. Ela começou já a ficar sentada no carro, depois ela conseguiu até sair do carro, ser atendida dentro da instituição, e assim foi, a espiritualidade foi tratando, e ela foi melhorando um caso de câncer já praticamente em estado terminal. A espiritualidade interveio a favor dessa senhora, ao ponto de que chegou um momento que ela estava muito bem, e ela já caminhando praticamente sozinha. E ela frequentou ainda a instituição por mais 2 ou 3 vezes, se não me engano. Eu sei que depois desse período ela sumiu, ela simplesmente desapareceu. E nós não ficamos sabendo de mais nada. Vimos que ela estava melhor e a gente já sabe, quando as pessoas desaparecem assim, é porque realmente, provavelmente, elas melhoraram. E assim foi, passou acho que um ano e meio aproximadamente. E essa senhora, depois desse período que ela desapareceu, algumas pessoas nos disseram que inclusive encontraram com ela no shopping, com o esposo, assim, normal, caminhando. Mas um ano e meio, mais ou menos depois desse acontecido, ela novamente, o câncer volta e ela teve esse câncer, ela teve que se submeter ao tratamento de novo. E aí ela piora e piora muito mais intensamente, e ela volta depois à nossa casa já novamente num estado muito debilitado, muito ruim, e aí ocorre o desencarne. Ela falece já desse câncer bastante severo que surgiu depois. Então nós vemos assim que ela teve uma oportunidade, o plano espiritual ajudou, envolveu, curou, mas ao invés dela utilizar esse tempo para recuperar, para se melhorar, para se modificar, para tentar fazer algo de bom para outras pessoas, utilizar esse tempo sendo útil, ela de uma certa maneira caiu naquilo que ela já era, né? E assim não houve melhora nenhuma. Está dentro desse caso vá e não tornes a pecar. Nós todos temos compromissos, nós teremos que enfrentá-los. Nós não estamos adoecendo porque Deus é mau. Estamos adoecendo porque nós produzimos desajustes em nós mesmos pelas nossas más escolhas, em vidas passadas ou nesta mesma vida. Porém, como Jesus ensina, ele diz lá, misericórdia quero, não o sacrifício. Portanto, quando o filho em sofrimento se arrepende do mal que fez e pede amparo à lei do universo, ela não é indiferente. A lei do universo não é vingativa. A lei do universo é instrutiva. Ela quer instruir para que o ser possa caminhar corretamente. Não importa em quantos lodaçais ele já tenha mergulhado. Porém, quando esta lei sensível àquele impulso inicial, sendo empregado em favor do indivíduo, as bênçãos do mundo invisível que o façam se sentir melhor, agora chega a vez dele de, entendendo o seu compromisso que ele mesmo assumiu, dar uma outra direção aos seus comportamentos, dar uma outra guinada agora no sentido da luz. Porém, as pessoas, elas estão procurando uma melhora para continuarem piores, para continuarem ruins. Então, quando isso se dá, por isso Jesus alerta, você não está curado, você apenas parece que não tem a dor, mas a doença está em você. Não faça de novo as mesmas coisas. Dedique-se agora a boas e nobres ações.
para que você não veja depois a sua dívida aumentada ser cobrada por coisas piores. Porque é a mesma coisa, você deve 5, e então chega o cobrador, o dono da dívida vem para te executar. E você fala, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, me dá, eu perdi tudo, se você me emprestar mais 3, eu vou conseguir comprar o que eu preciso, eu vou fabricar dinheiro, eu vou vender comida e eu te pagarei tudo. Aí o cara pega e te dá mais 3. Em vez de executar a sua dívida, ele te dá força, te dá mais dinheiro para você poder comprar o carrinho de pipoca, o carrinho de cachorro-quente, que você tanto precisa para poder trabalhar e honestamente ganhar o que você está devendo. Só que a partir daí, você não deve mais 5, você deve 8. E então imagina, você deve 8, você pega aqueles 3... tem uma viagem aí, ó, vamos comprar passagem, vamos nos divertir com esses 3 aqui. Aí você vai e viaja, você não compra o carrinho, você não compra o cachorro quente, você não vai pagar a sua dívida e acha que vai ficar sempre nesta. Aí quando chega a execução, já não é mais sobre 5, é sobre 8. Coisa pior vai te acontecer, por sua própria leviandade. Portanto, é importante que nós entendamos isso nessa história. Nenhum dos 4, ao se sentir melhor, livre da dor física, teve uma atitude que correspondia àquilo que eles tinham falado. Eu vou te servir o resto da minha vida. A minha vida eu vou entregar a você. Por favor, eu tenho filhos, me ampare que eu sempre procurarei fazer o melhor para todos à minha volta. Vou te dar com o bullying na cara. Minha mulher, se ligar, eu não tô. Aquele que veio disse que vinha me visitar e não veio, eu vou desancá-lo. Quer dizer, para que ter saúde se você ainda é uma cobra? Então a lei do universo sabe que se o que você está propondo não é verdade, não adianta que você melhore, porque você vai piorar, você vai se estragar mais ainda. E é por isso que nessa história o mentor superior vai lá e tira um pouco das boas coisas para que eles voltem a ter dor, para que fiquem mansos de novo, a fim de que eles tenham tempo de pensar na bobagem que eles iam fazer, a fim de que não tenham que depois arcar com uma coisa pior que lhes aconteça. E esse caso dessa nossa irmã que a Solange lembrou é um típico, e não é o único, é muito comum. A mulher foi curada com o diagnóstico médico, com o exame feito dizendo não tem mais. E o que ela fez? Não que ela tivesse que frequentar a nossa instituição, que tivesse que voltar lá para agradecer, não, mas ela deveria aprender a partir daí a dedicar-se a ajudar as pessoas, a aprender, a estudar, a pensar sobre o que a fez ficar curada. Mas não, as pessoas vinham nos trazer, encontrei a fulana no shopping, estava lá passeando, e mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nunca mais veio nem assistir palestra, nem pedir alguma leitura, nem se dedicar a algum trabalho de assistência social, de devotamento ao próximo. Ela acha que Deus fez um favor, Deus cumpriu apenas o dever dele de curá-la. E aí o que acontece? O tempo passa, essa pessoa não se conecta com coisas elevadas, não absorve da força cósmica as energias que vão mantê-la em harmonia, e então ela desgasta a bênção que recebeu. O corpo consome aquela energia que manteve a enfermidade controlada, e então, quando termina essa energia e ela não repõe, porque não se conecta com as coisas elevadas, o corpo volta a sofrer o ataque das bactérias, da multiplicação desordenada das células, e aí tudo volta, mas volta acelerado. Volta muito depressa. Aí a pessoa perdeu todos os cabelos novamente, perdeu a saúde, aí voltou para rezar. Aí ela voltou para fazer tratamento. Como se agora eles vão me curar de novo. Os espíritos. A cara de pau, sem vergonha, tola. E ela poderia não precisar mais da cirurgia, se ela tivesse tido outro comportamento. Então, de verdade, quando não há solução, a doença já é o tratamento. Os espíritos nos dizem isso, que para algumas pessoas, a enfermidade que ela está tendo, nem os espíritos vão tirá-la, porque a doença que ela está tendo já é o remédio que ela precisa, para ela aprender a valorizar coisas que agora ela não tem.
mas ela já teve e jogou fora. Por isso não adianta tirar uma enfermidade que está dando serenidade interior, paciência, desenvolvendo tolerância, ensinando a pessoa a ser disciplinada. Muitas vezes, Solange, as pessoas não são fraternas até a hora que fiquem doentes, porque a partir daí tem que pedir, por favor, me dá um copo d'água, eu não posso me levantar, alguém vai ter que cuidar dela, aí aprende a falar mansamente, ainda aprende a pedir, coisa que o orgulhoso não gosta. Então, existem doenças, porém, o título deste capítulo é muito interessante porque pior do que as doenças são os doentes. Porque vocês viram aqui que com os recursos da espiritualidade, aquelas doenças foram atenuadas, mas eles não deixaram de ser doentes. Então, por causa deles não terem se transformado, os espíritos amigos vão lá e diminuem o grau de melhora. E então os doentes têm que voltar a sentir a dor para começarem a tratar daquilo que é muito mais grave. Porque se estes 4 morrerem no hospital, sem terem se transformado, se o problema gástrico, se o problema pulmonar, se o problema renal fizerem com que o corpo morra, a doença física acabou no cemitério. Acabou lá, acabou. Não existe mais cólica renal, não existe mais falta de ar, não existe mais dor abdominal, nada, acabou. Mas eles continuam doentes, continuam como estes que estavam agora aqui, sadios ou melhores, querendo desancar um, xingando o outro, maltratando o funcionário, ao invés de serem humildes. Eles continuarão assim do outro lado. Então é melhor que eles fiquem com um pouco de dor, para que coisa pior não venha a se acontecer, não é? A gente sabe que nada é o acaso. Quando nós temos um tipo de doença, algum tipo de problema, a melhor coisa é nos perguntarmos por que eu estou com essa doença? Por que esse mal está me atingindo? O que eu tenho que aprender com isso? Então, se a gente começar a investigar em nós mesmos, onde estão as nossas falhas, os nossos defeitos, por que eu estou com esse problema de saúde, o que eu fiz que acarretou isso, a gente geralmente... Em quase todos os casos, nós temos vamos dizer assim, uma culpa no cartório. Existem motivos que estão relacionados com as nossas vidas passadas e existem motivos de nós estarmos doentes agora por situações em que nós nos colocamos ou nos expomos na vida presente. Mas se nós tivermos essa consciência do que é preciso melhorar em nós e nós começarmos a tratar da alma primeiro e não nos preocuparmos com o nosso corpo físico, porque a gente sabe que essa melhora do corpo físico vai ser uma consequência da melhora das nossas almas. Então, se a gente procurar se curar por dentro, interiormente, nos analisando, investigando onde estão os nossos pontos fracos. E por falar nisso, eu me lembrei, o Livro dos Espíritos coloca abertamente para a gente um dos maiores entraves ao nosso progresso é o orgulho e o egoísmo. Então são duas chagas, duas doenças da alma muito incisivas que estão na base de todos os problemas da alma está o orgulho e o egoísmo. E já é um bom ponto de partida para nós começarmos a combater. Até que ponto esse orgulho, esse egoísmo é muito exacerbado, exacerbado em nós. Então, até que ponto eu tenho isso, em que quantidade eu tenho tudo isso dentro de mim? Já que os espíritos estão nos alertando. Então, nós vemos pela doutrina dos espíritos que tudo tem uma causa e, de acordo com essa causa, nós sofreremos as consequências. Lembre-se, então, de você, mesmo em tratamento físico, que é importante você, porque o tratamento físico vai disciplinar você não esquecer de fazer o tratamento do espírito, dentro disso que a Solange está falando. Não é porque você vai fazer uma cirurgia no hospital que você já está curado. Você ainda precisa perguntar a você mesmo se não tem uma doença emocional, de orgulho, de egoísmo, que vai produzir outros cânceres, se você não tratar dela, não é? Isso aí, chegamos ao fim. Obrigado, Solange, obrigado, queridas irmãs. E até o próximo. Alegria de viver. viver. Tchau, Até gente. lá.